Olá, boa noite. Nós estamos dando início ao culto ao Senhor nesta noite, aqui diretamente da Igreja Batista Central. Como vocês já sabem, hoje nós começamos uma nova forma, porque não temos reuniões presenciais, ou seja, toda a nossa transmissão está sendo feita através das redes sociais, especialmente pelo canal do YouTube da Rede Jovem IBCP. Então, se você já está assistindo a gente, eu queria te pedir um favor, que você possa compartilhar esse link, esse endereço nas suas redes sociais, no Facebook, pelo WhatsApp, e convidar as pessoas para participar desse culto que nós queremos prestar ao Senhor. Esse é o nosso culto, o domingo anterior à celebração que é conhecida realmente como o Natal, o nascimento de Jesus. E nós temos hoje um programa todo especial para essa ocasião. Você pode perceber que também tem uma mesa posta aqui, porque nós vamos ao final dessa celebração juntos ministrar a ceia do Senhor. E é com muita alegria que eu quero dar boas-vindas a você que se une conosco, né? E eu queria também fazer aqui uma menção, algo assim especial, a um casal da nossa igreja, um casal especial, que é o irmão Alberto e a irmã Edmeia. Ontem, no sábado, eles celebraram bodas de ouro, 50 anos de casados. E nós queremos orar pela vida deles, queremos agradecer a Deus pela família, pelo lar, pelos filhos, pelos netos, né? E cremos que Deus tem abençoado muito essa família, né? Irmão Alberto, irmã Edmeia, seus filhos, né? Então nós queremos agradecer a Deus por essa união matrimonial e agradecer com eles, né? E eu queria que você orasse comigo, agradecendo a Deus pela vida deles. E a gente vai fazer isso daqui a pouco, mas antes eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está na carta de Pedro, né? Escrita a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim. Esse é um texto que Deus falou muito no meu coração nessa semana. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vou ler novamente. Por isso, preparando o seu entendimento, né? Numa versão mais antiga diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. E eu sempre lia esse texto e ficava assim, preparar, cingir o lombo do entendimento. Essas linguagens metafóricas que existem na Bíblia, às vezes deixam a gente assim, caramba, o que Deus quer falar com a gente? E essa semana eu li um comentário e me chamou muita atenção. Que o texto, a palavra no original grego diz, apertar o cinto, né, do entendimento. Para mim e para você não deve fazer nenhum sentido apertar o cinto. Mas para a cultura da época fazia. Por quê? Porque hoje eu uso aqui, minha calça que eu estou aqui, né? Mas na época eles usavam um vestido, uma veste longa. E quando alguém queria correr, né? Quando um homem queria correr, o que ele fazia? Ele pegava a veste, levantava um pouco ela e apertava o cinto para poder correr. E essa é a palavra que Pedro traz à igreja naqueles dias, preparando o seu entendimento. E meu desejo é que o seu entendimento esteja preparado, não só para aquilo que a Bíblia, não só para aquilo que o texto continua dizendo da revelação de Jesus Cristo, mas para tudo aquilo que o Senhor quer revelar a você nessa noite. Seja através das canções que nós vamos ter, seja através da palavra que será pregada, enfim, que nada e ninguém possa distrair você nessa noite. Então agora eu quero orar com você, orar agradecendo a Deus porque você está aqui com a gente, né? Você que já chegou, você que aí já está cumprimentando as pessoas pelos comentários, ok? E vamos aproveitar esse momento também para fazer uma oração especial pela vida dos nossos queridos irmãos Alberto e Edmeia. Amém? Pai querido, Deus Santo, nós queremos te agradecer de uma forma especial nessa noite, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos nessa noite aqui, para render culto a Ti, para, Senhor, trazer a Ti o nosso louvor e a nossa adoração.
Deus, e nós queremos que a nossa mente, o nosso coração esteja preparado, que sejamos sóbrios, que mantenhamos o controle, Senhor, que nada e ninguém controle a gente durante esse tempo, mas que o nosso controle esteja debaixo do Senhor, que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo ao Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado, a tudo aquilo que já foi ensaiado, Deus, para ser apresentado nessa noite, para tudo aquilo que foi organizado nesta noite, a fim de que o teu nome seja glorificado, Senhor, que a tua palavra que será pregada, que as canções que serão ministradas, Senhor, possam engrandecer o teu nome. Senhor, eu não sei quem são as pessoas que acessarão esse conteúdo, seja agora ao vivo, seja depois, mas, ó Deus, que sejam impactadas, sejam transformadas pela tua palavra. Senhor, nós queremos também nessa ocasião agradecer, ó Deus, pelos 50 anos de vida matrimonial dos nossos irmãos Alberto Araújo e irmã Edmeia, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem concedido a eles este privilégio, embora vivendo esse tempo de protocolos, onde não pode haver uma celebração, ó Deus, onde eles possam compartilhar com muitas pessoas, mas eles expressam a gratidão deles, e Senhor, e nesta noite nós juntos queremos orar pedindo que o Senhor possa conceder muitos anos de vida a eles, ó Deus, e que a família deles, a descendência deles seja cada dia abençoada pelo Senhor. Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, pois assim nós te fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja louvado, que tudo seja engrandecido. Muito feliz por estar nessa noite, junto com vocês, adorando o nome do Senhor Jesus, pelo seu nascimento, mas também pela sua morte e ressurreição, e pela vida que Ele nos deu. Eis que Deus é a minha salvação. Aleluia. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tiraremos águas das fontes da salvação. Direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Vinde adorar. Aleluia. Você está convidado, aí onde você está, na sua casa, para adorar ao Senhor conosco. Glória ao seu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, santo, santo. Vem, essa é a hora da adoração. A Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Exaltar o seu nome, Ele é digno. Ele conquistou a vitória na cruz e nos deu, através da sua morte, o poder de vivermos a sua vida abundante, a sua vida, as dores de Deus. Venha adorá-lo, porque excelso é o seu nome. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Ele fez tudo para que hoje nós possamos estar diante dele, adorando, glorificando o seu nome. Louvado seja o seu nome em toda a terra, Senhor. Aleluia, aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem, vem, Glória ao teu nome, Jesus. Existem milhões de estrelas, imensas galáxias em todo o universo. Mas antes que houvesse o primeiro átomo e a primeira onda eletromagnética, ele já se encontrava lá. Antes que qualquer princípio existencial. Como pode? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele é a luz dos homens. Como pôde, ultrapassando os parâmetros do espaço e do tempo, desejar vir e nos resgatar? Nós, esse elemento em condição tão imperfeita, como pôde assumir uma nova forma, uma forma limitada como homem? Mas ainda assim, por amor, tornou-se um de nós. Tanta paz, santa paz, já anoiteceu. Tão tranquila está, terá sido numa noite assim. Imagine o anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o rei nasceu.
Ele veio e se propôs a viver como homem no árido solo dessa existência. Sim, ele se entregou, passando longos dias ao nosso lado. A vida jamais foi a mesma. Uma revolução silenciosa começou a ocorrer na alma e no espírito de toda a criação. Em toda a cultura, em todos os lugares distantes, ele se revelou, ele se doou, e em pouco tempo, viver com ele vai se tornar inesquecível e eterno. Vamos celebrar a glória de Deus. Ele brilha sobre nós e vivo está. Aleluia. Resplandecei, eis a luz, a glória de Deus brilhando sobre nós. Venham ver, sem temor, ao Senhor rendei o louvor. Vamos nós erguer as nossas vozes pelo mundo. Celebrai a Deus que toda a terra erga seu louvor. No céu de luz, Ele assentado está. Vou cantar, vivo está. Os portais vão se abrir e entre o Rei Jesus o vencedor. Queremos ver o rosto seu e louvar sempre ao Rei da glória. Vamos nós erguer as nossas vozes pelo mundo. Celebrai a Deus que toda a terra louve. Vamos nós erguer as nossas vozes pelo mundo. Celebrai a Deus que toda a terra erga seu louvor. No céu de luz, Ele assentado está. Vou cantar, vivo está. Vivo está, vivo está. Declare a sua glória e todo o seu poder. Vivo está, vivo está. Declare a majestade, a morte Ele já venceu. Vivo está, vivo está. Declare a sua glória em todo o seu poder. Vivo está, vivo está. Declare a majestade, a morte Ele já venceu. Vamos nós erguer as nossas vozes pelo mundo. Celebrai a Deus que toda a terra louve. Vamos nós erguer as nossas vozes pelo mundo. Celebrai a Deus que toda a terra ergue seu louvor. No céu de luz, Ele assentado está. Vou cantar, vivo está.
seja o nome do Senhor. Queridos, depois de ouvir essas mensagens cantadas, né, eu creio que o nosso coração se inspira a celebrar o nascimento de Jesus Cristo, né? A gente sabe que não foi dia 25 de dezembro, mas ele nasceu e esse é um fato. E por isso nós queremos lembrar aquilo que se cumpriu, a profecia do Senhor Jesus Cristo. E eu queria com você abrir as nossas Bíblias, convidar você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. É um texto bastante próprio para esse tempo que nós temos. Eu queria que você lesse comigo aí. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai ser projetado para a gente aí, ok? Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Grava essa expressão, chegou o tempo de ela ter a criança. Versículo 7, agora sim. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu queria parar por aqui nesse texto onde nós estamos e queria fazer uma breve oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, como de costume a gente sempre faz aqui, eu oro a Ti, Senhor, pedindo pelo Senhor, pelo meu coração, porque a gente já sabe que a palavra é abençoada, mas é o meu coração que precisa, nesta noite, ó Deus, ter a mesma estrutura, a mesma essência, o mesmo significado de uma terra fértil, para que a Tua palavra, que é comparada como uma semente, possa cair nesse solo e produzir muitos frutos. Senhor, que esta palavra possa, Senhor, encontrar um coração receptivo, uma disposição mental capaz de produzir frutos, ó Deus. Senhor, também de acordo com a revelação da Tua palavra, toda vez que ela é ministrada, Deus, Senhor, o diabo, que é um ladrão, ele quer roubar, quer tirar essa semente, mas em nome de Jesus, tudo aquilo que queira atuar para roubar essa semente, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, que cada pessoa, cada vida, ó Deus, seja ministrada, ó Senhor, de uma forma especial nessa noite, tão especial para a gente, Senhor. Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Deus, que esse ambiente onde essa pessoa está nesse momento seja saturado pela Tua presença. Ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos assim em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, o tema que eu dei para a mensagem dessa noite, você deve ter visto aí na capa da nossa divulgação pelas redes sociais. Lições em dias de 100% de ocupação. Eu não estou falando de ocupação hospitalar não, tá gente? Pode ficar tranquila. Eu estou me referindo ao longo do texto, você vai entender porque eu estou dizendo 100% de ocupação. Então, aqui a gente tem o texto que a gente lê, ou melhor, o texto que nós lemos nessa noite, ele traz algumas informações para a gente poder entender e para chegar a esse tema que eu quero compartilhar com vocês. No primeiro momento que a gente tem aqui, a gente entende que a chegada de Jesus
ela vai ocorrer dentro, ou melhor, a chegada, o nascimento de Jesus, ele vai ocorrer dentro de um fato histórico. E o que é isso, pastor, fato histórico? Um acontecimento que não só está registrado na Bíblia, mas está registrado em outras literaturas históricas que reforçam a existência de um imperador chamado César Augusto. A gente que vai fazer menção de Quirino, que governou a Síria. Ou seja, há um fundo histórico onde acontece, há um fato que acontece nesses dias, né? Que é um recenseamento, como está aqui na minha versão. Outra coisa que a gente observa ao longo dessa narrativa que nós lemos, é que esse recenseamento, ele tinha um fundamento, ele tinha uma razão de ser, né? Isso tinha a ver com questões econômicas, isso tinha a ver com a arrecadação, isso tinha a ver com a estrutura econômica do império, mas ela também gera alguns problemas, né? E o problema que a gente poderia considerar aqui, que esse decreto desencadeou, foi uma correria das pessoas aos seus lugares de origem para se alistar. Ou seja, não era uma viagem que alguém se programou, não era algo que as pessoas estavam programadas para fazer, não, todos eram obrigados a fazer, ninguém se preparou. E o texto não revela quais seriam as sanções, quais seria a penalidade, as multas para aqueles que não se alistassem. Ora, se as pessoas elas se apressavam para irem aos seus lugares de origem, a gente pode imaginar que tinha alguma sanção, tinha alguma penalidade, né? E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu sempre tive dificuldade de entender essa expressão na Bíblia, no versículo 3 aí do seu texto, escrito assim: todos iam alistar-se, né? Eu vou ser muito sincero, a única coisa que eu consigo associar a esse verbo alistar é o que acontece aqui na nossa realidade brasileira. Todo jovem, quando no ano que completar 18 anos, ele tem que se alistar. Ou seja, apresentar-se para o serviço militar, né? E é isso que a gente entende. Isso é o que todo mundo entende, o que as pessoas pensam, né? No imaginário popular é isso que as pessoas entendem, de que isso é que é alistar-se. Mas eu quero dizer para você que eu fui entender um pouco melhor sobre isso quando nós fomos morar na Espanha. Pastor, você sempre volta com um negocinho lá da Espanha, né? Sim, porque uma outra cultura às vezes ajuda a entender algumas coisas que de outra cultura fica difícil a gente entender. A gente precisa entender que a Bíblia não foi escrita dentro de uma cultura brasileira, uma cultura ocidental, foi lá numa cultura oriental, e às vezes a gente precisa ter esses dados para a gente poder entender. E eu entendi isso porque, na verdade, esse mesmo texto na Bíblia espanhola, na versão Reina Valera, como se chamava, né? A palavra que apresenta lá é empadronamento. E palavra estranha é essa, pastor? E eu fui entender o que era o empadronamento. Eu aprendi assim que eu cheguei na Espanha. Porque tudo que eu precisava para poder fazer a minha identidade, a minha carteirinha de identidade, a matricular o Daniel no colégio, abrir a conta no banco, eu precisava do empadronamento. Que raio de negócio é esse, pastor? Empadronamento. Eu vou te explicar o que é. Nós tínhamos que levar a nossa fotocópia, uma fotocópia do contrato de lugar, de aluguel, de onde nós estávamos morando, preencher uma ficha descrevendo a nossa unidade familiar, quantas pessoas viviam ali, qual era a nossa atividade, ou seja, de posse daquelas informações de que a gente tinha um contrato assinado e pago o aluguel, e de que quem morava conosco, o governo do município de Pontevedra, onde nós morávamos, emitiria o que nós chamaríamos aqui de
um comprovante de residência. Tudo isso, gente. Isso que era empadronamento. Para dizer onde eu estava empadronado. Inclusive o verbo é esse, empadronado. Quando eu mudei para uma outra cidade dentro da Espanha, fomos morar em Ponteareas, nós também tivemos que fazer o nosso empadronamento. E quando viemos ao Brasil, eu tive que dar de baixa do meu empadronamento. Ou seja, que eu não mais morava, não residia mais naquele lugar. Então, se eu não me empadronasse, como muitas pessoas não se empadronam porque podem e comprometer com a lei de imigração, o que acontece com essa pessoa? Ela se torna invisível na sociedade. Ela se torna um invisível diante da comunidade, porque ninguém sabe, ela está caminhando no meio das pessoas, consumindo algum produto ou fazendo alguma coisa, mas ela está invisível na sociedade. No caso do decreto emitido pelo imperador romano, a única informação que temos no texto é que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Ou seja, havia uma movimentação em função deste decreto. Nesse exato momento que estamos vivendo aqui, hoje, está sendo gerado esse conteúdo, estamos transmitindo ao vivo, dia 20 de dezembro, nós estamos vivendo debaixo de um decreto emitido, não um decreto, mas uma decisão judicial, comunicada pela Prefeitura Municipal de Petrópolis, que os bares, restaurantes, igrejas não podem funcionar. Embora eu vim da Mosela para cá, vi bar aberto e um monte de coisa aberta aí, ok? Mas isso é problema dele. Nós, como igreja, precisamos cumprir o nosso papel e a nossa responsabilidade. Estamos obedecendo. E assim, cabia aquelas pessoas acatarem o decreto. Responder de forma obediente àquilo que havia sido determinado. Ok? Agora, outro problema que fica bastante claro no final desse texto aqui, que a gente leu, é que as cidades de pequeno porte, como o caso de Belém, não tinham condições de receber com qualidade todos os cidadãos que haviam migrado para outros lugares. Porque naquela época já existia essa mentalidade de migração, de se mover para um outro lugar, de se deslocar com família em busca de qualidade melhor de vida. Lembra? Irem a outros lugares, buscar melhores condições. Mas aquela cidade, Belém, havia gerado muita população que havia saído. E quando voltaram, não havia como receber todas aquelas pessoas. Como é que você sabe disso, pastor? Porque José e Maria não encontraram hospedaria. Não havia ocupação, não havia lugar para eles ficarem, A cidade estava colapsada. Gente, isso me faz me lembrar uma história que eu vivia há 23 anos atrás. Quando a gente... Por que 23? Porque foi no ano que eu me casei. Naquele ano que eu me casei, eu conversei com a Fernanda, falei assim, amor, a gente está muito cansado, nós estávamos preparando a nossa casa para casar, fazendo obra, e envolvido com a igreja, com as coisas, embora não fosse pastor, mas sempre nós estivemos envolvidos com as coisas de Deus, com o ministério. E aquele ano, em toda a minha vida de Igreja Batista Central, foi a única vez que eu não fui ao retiro espiritual. E o que eu decidi? Eu falei assim, nós vamos para um lugar de praia para descansar. E tomamos essa decisão. Só que, gente, isso foi há 23 anos atrás e nós decidimos ir para Cabo Frio. Naquela época não existia Via Lago, gente. Naquela época era a mesma estrada. Nós levamos 6 horas dentro do ônibus. E o ônibus não tinha ar-condicionado, querido, abençoado. E o ônibus parado. Quando nós chegamos em Cabo Frio, eu me lembro que a impressão que eu tinha é que todos os petropolitanos tinham tido a mesma ideia que eu tinha tido. Estava todo mundo lá, gente.
Tinha fila para tudo que é lado. Fila para ir na padaria, fila para não sei onde, para entrar e ir na praia. A gente, era um negócio mais ou menos assim, a gente passava assim, dá licença, dá licença, dá licença. E para encontrar um lugar para fincar a barraca, meu amigo, era um trabalho assim, de malabarismo, né? E ainda, a gente ainda foi surpreendido por alguns visitantes ilustres, chamado Mosquito, que os caras vinham com, parece que era broca de vide, furava a gente assim, ó. Gente, a cidade está... gente, Belém sem dar para andar direito, porque não tem lugar para hospedar, está todo mundo vindo, uma misturada de sotaques, de línguas, porque muita gente vinha de fora, voltando para a sua própria terra, e os filhos talvez não falassem o mesmo, um já não falava, falava o aramaico, ou falava outro idioma, uma confusão. E é isso, né? Eu falei desse meu programa de índio, com todo respeito à comunidade indígena do nosso país, mas aquilo foi horrível, gente. Foi horrível, eu me arrependi profundamente, né? E aqui eu penso, irmãos, que a gente, dentro dessa descrição que eu estou fazendo, talvez eu esteja descortinando coisas que você nunca parou para pensar. A gente recebeu uma cultura romana de que o nascimento de Jesus, que Jesus ocorreu num aspecto, em condições de vulnerabilidade, porque a família de Jesus não tinha dinheiro, porque era pobrezinho, né? O pobrezinho bebê nasceu em condições precárias, porque o José estava recebendo o auxílio de R$300 ainda. Nada a ver, gente, é anacrônico o negócio, né? Mas não, gente, José tinha residência fixa, tinha trabalho. O problema é que a cidade estava com problema, não tinha onde ficar. Ah, pastor, então você está querendo entrar no meio desses caras da teologia da prosperidade para dizer que Jesus é rico? Eu não estou advogando isso aqui não, gente, pelo amor de Deus. Mas o fato é que José e Maria tiveram que buscar uma manjedoura, porque o texto está dizendo aqui, não é o texto que está dizendo, versículo 7, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ok? Talvez tivesse dinheiro para pagar, não tinha, era lugar. Era isso que aconteceu. Foi isso. Em outras palavras, a rede hoteleira de Belém estava com 100% de ocupação. Pegou agora? Por que é o título? Lições. Pegou agora? Não é hospital não, viu, filho? 100% de ocupação da rede hoteleira. Os donos de hospedaria estavam rindo de orelha a orelha. Enquanto uns passavam dificuldades, outros lucravam. Sempre foi assim, sempre assim. Uns estão se desesperando com o que está acontecendo e outros estão nadando de braçada. Uau, beleza aí. Se eu tivesse mais lugar para hospedar, eu ganhava mais ainda. Por quê? Porque havia um problema ocorrido. E aqui eu quero tirar algumas lições com vocês nessa noite. A primeira lição que eu aprendo aqui é o desafio de lidar com um fato histórico que parece ofuscar a verdadeira necessidade das pessoas. Ninguém estava pensando no nascimento de Jesus, ninguém estava aguardando a vinda do Messias. Qual era a preocupação do momento? Era voltar para o seu lugar de origem e estar em dia com as regulamentações do império, era isso. Interessante que se a gente olhar para a nossa sociedade nos dias de hoje, né? Quem mora em Petrópolis deve estar estranhando a gente passar pela cidade e não ver as luzinhas nas árvores. Estranho, né? Tem umas frutinhas que nascem aqui em dezembro, fica tudo brilhando, piscando. Brincadeira não é isso não, gente. É a lâmpadazinha que botam, né? E a nossa cidade se tornou uma atração, né? Ônibus de turistas vindo para cá para ver o espetáculo, a beleza das luzes da cidade. Que, diga-se de passagem, uma coisa muito bonita.
os concertos de natais, né? Os eventos, as decorações, né? Enfim, tudo ofuscado por causa do Covid-19. As pessoas não pensam nisso, estão pensando hoje como hoje a expectativa está em torno de muitas coisas. Isso mudou. Gente, isso está mudando a sociedade ao redor do mundo. Pastor, você tem que voltar para lembrar disso no dia em que vocês estão aí celebrando o Natal. Sim, porque da mesma forma, nos dias de Jesus, no que antecedia o nascimento de Jesus, haviam outros temas que ofuscavam a vinda de um Messias. E o mundo está mudando, e eu não posso ignorar a realidade. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo do nada. A igreja está sofrendo com essas mudanças. Essa semana mesmo eu ouvia a palavra de um escritor, um doutor chamado Pablo Deiros. Ele é um dos homens que ajudou na edição da Bíblia Nova Versão Internacional no idioma castelhano. O Conselho de Ministros, de Pastores da Grande Buenos Aires promoveu um debate onde falavam sobre como será a igreja pós-pandemia. E eu falei assim, eu quero ouvir para saber o que lá a sociedade argentina está pensando, a igreja está pensando sobre esse tema. E muitas coisas do que ele falou coincide com o que nós estamos vivendo, porque a gente vive hoje no mundo globalizado. Isso afeta a gente, né? Ele falou algumas coisas que eu ainda foram 25 minutos, mas existem algumas coisas que eu ainda estou demorando ainda a digerir. Outras coisas eu pensei, opa, é isso mesmo, né? Isso realmente está mexendo com a nossa forma de ser igreja. Uma das coisas que ele falou é que a igreja pós-pandemia será uma igreja híbrida. Uma igreja que funcionará em grandes congregações e em pequenos grupos. Algo que nós, como Igreja Batista Central de Petrópolis, já estamos vivendo. Se você não sabe, nós temos grupos pequenos que hoje terminaram essa semana suas atividades, onde eles funcionaram 46 reuniões ininterruptas. Ou seja, sabe o que é 46 reuniões direto, sem parar, numa casa? Né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, nós tivemos um programa chamado Dia do Amigo, né? Em que chamaríamos para o pequeno grupo, e um testemunho que me chamou a atenção foi de que uma criança, olha só, um menino, convidou a professora dele para participar do PG, do pequeno grupo. E a professora foi, e o menino não só convidou, mas o menino orou durante um período para que Deus tocasse no coração da professora dele para ir. E a professora foi. Da célula, o único convidado do pequeno grupo que foi o do garotinho. Olha que lição para a gente. Pastor Paulo Timóteo falou no último culto aqui, de crianças aqui da igreja que estão indo para o TikTok falar de Jesus em vez de ficar dançando. Né? Não, está lá dizendo o testemunho dele para Jesus. Dando testemunho da sua fé. Tá? Dando da sua... E isso mostra para a gente que esse resultado que a igreja está se tornando. Mas eu não quero que você... onde é que o pastor está querendo chegar com isso? O senhor está querendo dizer que o senhor está negando o Covid? O senhor quer dizer... O que o senhor está querendo... Aonde o senhor quer chegar com isso que o senhor está falando? Eu quero dizer o seguinte para você. Realmente existe pessoas que estão por aí negando a existência de um vírus e de uma pandemia. Tem gente assim por aí. Essa semana mesmo eu recebi um vídeo sobre isso. Mas nessa noite eu quero levar você a ver um problema maior que afeta a humanidade e que se chama pecado. É isso mesmo. Eu falo de uma realidade ainda mais crônica, de gente que segue andando em densa escuridão e à beira da morte. Foi isso que o profeta Isaías declarou, lá quando ele profetiza sobre o Messias, né? Quando ele descreve qual seria o ambiente que chegaria o Salvador. Isaías capítulo 9, vai ser projetado aí para você, versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, dias de 100% de ocupação são dias de densa escuridão. Sim ou não? Sim. Sim. De gente que caminha para a morte, não porque foram entubadas ou não porque o seu organismo não é capaz de reagir diante dessa situação crônica de enfermidade que a gente vive. Gente, é ruim a situação? É sim, é crônico. Nós temos pessoas, amigos nossos, que estão sofrendo nesse momento com isso. Mas pior são aqueles que perecem sem salvação. Gente que pensa que pelo fato de serem pessoas boas, já tem os seus lugares garantidos na eternidade. Gente que pratica um tipo novo de idolatria. Que isso, pastor? Sim, a idolatria da moral. O camarada tem uma moral já estabelecida, ele tem padrões corretos, tal, e ele acha que o conceito de moral, ele respeita todos os segmentos religiosos, é uma pessoa, diríamos, politicamente correta, mas o Deus dela é a moral dele. E para isso não precisa de Cristo, não precisa de igreja, não precisa de religião, porque ele já tem conceitos muito bem estabelecidos. E esse é um padrão que existe por aí. Pessoas que vivem dessa forma e caminham para a morte. Infelizmente estão caminhando em direção à morte. É isso que está acontecendo com elas. É o que está acontecendo. Mas eu tenho uma boa notícia, porque o Evangelho é boa notícia, gente. Olha que boa notícia é essa. Existe uma solução. E a solução está dentro desse texto de Isaías que a gente acabou. Ele diz que lá no final, ele fala para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará, como está na nossa versão aí, resplandeceu-lhes a luz. Deixa eu falar uma coisa para você. O texto, quando fala sombra da morte, onde se projeta algo, que está chegando e que vai destruir, sabe, a sombra da morte tem que ir embora quando chega a luz de Jesus. Oh, aleluia. Nada não pode suportar quando a presença de Jesus chega no lugar e chega a vida de uma pessoa, trazendo libertação, trazendo salvação. Eu queria também entender com você, caminhar com você, outro ponto dentro daquilo que nós estamos falando aqui como lições que a gente aprende sobre dias de 100% de ocupação. Primeiro é lidar com um fato histórico que parece ofuscar a verdadeira realidade das pessoas. Não é o Covid que a gente lida, é o pecado, é pessoas que andam nas densas trevas, mas que existe uma solução e nós já citamos dentro do texto que é Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Mas por último, a gente também vive, se a gente pudesse fazer uma aplicação, os efeitos de um decreto em nossa sociedade. Eu creio que a gente pode estabelecer um paralelismo entre os efeitos causados pelo lado do imperador romano, na sociedade que antecedeu ao nascimento de Jesus, com os dias atuais, Eu penso, irmãos, que o fato das pessoas terem que retornar às suas cidades, isso mexeu muito com a agenda das pessoas. Ou você acha que não mexeu? Hein? Talvez a pessoa estivesse preparada para fazer alguma coisa naquele período e agora teve que mudar toda a agenda dela para poder cumprir com aquela medida obrigatória, com aquele decreto que estava sendo estabelecido para a nação. Eu creio que pode ter afetado economicamente a vida, tanto positivamente, como eu falei aqui, os donos lá das hospedarias ficaram felizes, também como negativamente para aqueles que não estavam preparados para uma despesa dessa natureza. Porque você acha que era de graça viajar? Era de graça se hospedar? Era de graça? Não, havia custo econômico. E quando a gente olha o texto com o olhar de quem não conhece absolutamente nada sobre a história,
A ideia que a gente pode ter aqui, que nós podemos ter aqui, imagine que você não conhece nada do que se diz antes de José e Maria, você caiu de paraquedas na história e está vendo um casal, uma menininha nova, o senhor, o rapaz, o José viajando, ela grávida, né, indo para Belém. Qual é a pressão que você tem, e você já sabendo da notícia de como é que está Belém, como que as coisas estão por lá? Gente, a viagem desse pessoal aí vai ser um fiasco. Essa viagem vai ser, Jesus, pobrezinho deles. É ou não é? Tinha tudo para dar errado. Talvez alguém diga assim, mas pastor, ter um filho e o neném ficar na manjedoura não é algo assim um pouco, sim, fora do script? Sim, com certeza. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Para alguém que não conhece, um leitor, um ouvinte desavisado, o que estava acontecendo, deixa eu explicar para você, o que estava acontecendo era exatamente o que Paulo declarou na carta, está escrito lá na carta dele aos irmãos da igreja na Galácia, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, guarda essa expressão aí, grava essa expressão aí, porque no versículo 6 do capítulo 2 de Lucas, a gente leu assim: aconteceu que estando eles ali, chegou o quê? O tempo. Tempo não era agora. De vez em quando a gente vê umas notícias no jornal. Esses dias eu vi uma de um carro parado até na praça de pedágio, e os repórteres disseram que ali mesmo a mulher teve o neném. Na praça de pedágio, porque não deu tempo de chegar no hospital. Olha só que situação. Fizeram o trabalho de parto ali. Os médicos da concessionária foram lá e fizeram. Aqui chegou o tempo. Aí você, peraí, esse tempo está errado, está equivocado? Ou você não acha que talvez a Maria não quisesse ter no ambiente o filho no ambiente? Você conhece a história de muitas mulheres que, quando estão na época de ter um neném, elas querem ficar próxima da mãe, que dá mais, como eu diria assim, mais segurança, né? Ou às vezes não é a mãe, mas é alguém da família, uma amiga, alguém que está próxima para oferecer. Estavam num ambiente desconhecido, num lugar, era a cidade de José, mas para Maria não era. E a Bíblia fala que Paulo dizendo, mas quando chegou a plenitude do tempo. Sabe o que Paulo está dizendo com a plenitude do tempo? Com essa expressão, plenitude do tempo? No tempo certo, no tempo exato, nem antes nem depois, é na hora certinha, cravada ali, igual o relógio suíço. O meu não é não, tá, gente? Mas também não é suíço não. Mas eu estou usando essa expressão para dizer que é o relógio que é certinho, que marca certo o tempo de Deus. E aí diz, o que é o tempo? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gente, se eu tivesse do lado de um irmão meu da igreja e pudesse, não tivesse no isolamento, eu falava assim, rapaz, que maravilha. Uau! Que coisa maravilhosa. Saber que Jesus, que Maria deu à luz no tempo certo. Sabe a lição que eu aprendo aqui, gente? O que você e eu podemos chamar de impossibilidade de tempo errado, a gente fica pensando, poxa, logo agora nessa pandemia, logo agora nesse momento, logo agora. E Deus está dizendo, esse é o tempo que eu queria. Era exatamente, esse era o contexto, esse é o ambiente que eu quero manifestar a minha glória, a minha presença, o meu poder sobre a tua vida. Olha que coisa linda, gente. E aí eu vou terminar como eu sempre faço as minhas aplicações. Aquelas perguntinhas, né?
que eu faço. E daí, pastor? E daí? O que Deus espera de mim depois de ter escutado essa palavra? Porque não basta você falar assim, pô, cara, o pastor pregou um palavrão, hein? Poxa, foi boa, tal. Quais são os resultados práticos na sua vida? O que Deus espera de mim depois da minha vida, de você, depois de ter escutado esta palavra? Quais são as ações práticas que eu preciso realizar depois de ter ouvido essa palavra? Quais são as coisas que eu preciso considerar, sabe? Eu sou daquela pessoa que quando ouço alguma coisa que toca o meu coração, eu escrevo, depois eu vou ler de novo, e aquilo volta na minha cabeça durante a semana, e eu fico com aquilo, sabe, me mexendo por dentro, porque eu me sinto responsável em dar alguma resposta àquilo que Deus está pedindo de mim. Eu não posso falar de você, mas eu posso falar daquilo que eu sinto, da minha experiência pessoal. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, dentro desse contexto todo que a gente está vivendo. O que o mundo mais precisa nesse momento, e agora eu vou dar nome, o que você mais precisa neste momento, não é de uma vacina, embora entendamos que isso vai mudar muita coisa no nosso cenário. O que o mundo mais precisa nesse momento não é a redução de índices de pobreza, que é um bom discurso para esse momento que nós estamos vivendo, garantiria a você um prêmio Nobel da Paz, porque você conseguiu erradicar a pobreza. Talvez isso trouxesse qualidade de vida às pessoas, o fato de que as pessoas tenham qualidade de vida para ver, tenham condições de comprar as coisas, de manter a sua vida. O que o mundo mais precisa não é de um conceito filosófico ou religioso. Você não tem que passar para crente. Fulano agora passou para crente. Já viu isso aí? Não é passar para crente não, meu amigo. E nem adotar um conceito filosófico. Esse dia mesmo eu entrei dentro do Uber, o cara estava com a Bíblia no painel do carro assim, bonitão. Eu falei, esse cara deve ser crente. Porque pelo biblião que ele estava lá, e ele estava ouvindo um podcast de filosofia, e eu comecei a puxar assunto com ele, aí daqui a pouco ele falou assim, eu sou agnóstico. Aí eu falei, legal, bacana. Legal. E aproveitei a deixa e fui de evangelho, né? Fui de evangelho, no modo livre, modo solto, né? O mundo precisa, gente, é de uma pessoa, chama Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. É isso que a sociedade precisa, um Cristo relacional, uma fé relacional com Cristo Jesus. Com todo o respeito àqueles que estudam, que se esmeram no estudo da Bíblia, sistemático, teológico. Vou deixar uns teólogos agora bem irados comigo. O mundo não está precisando de teologia, nós não precisamos, o mundo está precisando, nosso evangelho precisa ser cristocêntrico, precisa ter Cristo, Jesus. Teólogo tinha um monte de alemão que não queria nem Deus. Eu li a biografia esses dias de um teólogo alemão reformado chamado Kuyper, um cara fantástico. Ele era de uma igreja reformada holandesa, foi uma autoridade. Ele assumiu a igreja numa roça lá. E sabe o que aconteceu quando ele assumiu a igreja? A igreja estava orando para ele se converter, que ele não era crente. Que ele foi para o seminário e se desviou. Virou liberal. E aí os irmãozinhos da igreja pequenininha, tudo orando para ele se converter. E foi lá que ele teve uma experiência com Deus e mudou e revolucionou a Holanda daquela época. Algumas coisas ele fala, eu não concordo, mas eu vejo que ele realmente teve uma experiência porque os irmãos da igreja oraram por ele, para ele se converter, e ele era o pastor. Isso mesmo. E é isso que Deus está buscando, pessoas que tenham uma revelação, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É isso. Eu queria me dirigir a você agora, já finalizando esse tempo que nós estamos aqui. Se o pessoal da música quiser vir para cá, seria legal, para a gente já poder ir se preparar. Talvez você
tenha vivido uma experiência tão negativa, de pastor, eu estou esperando 2020 vazar, porque já é dia 20, né? Já deu, né? Hein? Talvez você viu tudo ir por água abaixo nesse ano, casamento desmoronou, sua aparente estabilidade econômica ruiu, perdeu pessoas que tinham uma grande influência na sua vida. Eu não pude sepultar um tio com Covid, perdi muita gente esse ano. Tem gente que eu perdi que às vezes eu penso assim, eu acho que a pessoa não morreu não, ela vai chegar daqui a pouco por aqui. Vocês já aconteceu isso com vocês alguma vez? Esse dia que eu até comentava com alguém, assim, rapaz, a pessoa que eu tenho que fulano não morreu não. A pessoa que tem uma viajadazinha, viajou e deve estar voltando. É muita burdoada. Você talvez viveu tudo isso aí que eu acabei de falar, e alguém deve estar falando assim, pastor, me diz quem é a pessoa para eu passar longe dela, que vai ser azarado assim lá longe, né? Vai ser pé frio assim, né? Mas eu posso garantir uma coisa para você, nesse cenário terrível que a gente está vivendo, esse é o cenário que Deus quer fazer algo grande na sua vida. É nesse cenário que Deus quer estabelecer algo sobrenatural na sua vida. Que você fechasse os seus olhos. Daqui a pouco a gente vai ministrar ceia, mas agora é um tempo que eu quero orar por você. Celebração de Natal de 2020. Essa aí vai ficar na história, hein? Rua sem luzinha, igreja fechada, igreja não pode se reunir presencialmente. Nós estamos pensando como vai ser as celebrações nas famílias. Não podemos nos aglomerar, não podemos estar reunidos com todos que gostaríamos de estar. Para uns vai ser até um benefício, né? Porque quando ser ruim dá problema. Mas para outros vai ser muito duro, gente. Eu sei que é passar Natal fora da família, hein? 6 anos, hein? Eu passei sem estar com meus pais, com a minha mãe, com os meus sogros. Só os meus sogros que uma vez foram lá e passaram comigo. Mas foram 6 anos. Muito difícil, gente. Mas eu quero dizer que é nesse tempo que Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Você crê? Bota a sua mãozinha aí nos comentários. Bota aí, eu creio, pastor. Sim, participa aí, amém. Diga aí, sim, eu creio. Eu quero orar por você nessa hora. Queria que você fechasse os seus olhos nesta hora. Onde você estiver, quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque em meio a tantos fatos que nos rodeiam, Senhor, que mexem com a nossa vida, que parece que vai dar tudo errado, Jesus. Pai, o Senhor usa a história dos dias que antecedem o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, para trazer ensinamentos de um lugar onde tudo estava ocupado, não tinha jeito. Mas o Senhor não deixou de cumprir a sua promessa. Como nós lembramos aqui nesta noite, na plenitude dos tempos, ó Deus, no tempo exato, nem antes nem depois, mas exatamente no momento em que o Senhor tinha determinado, aconteceu. Senhor, obrigado, porque se cumpriu a profecia. Obrigado, Jesus, porque isso nos traz esperança em dias que a palavra esperar ou esperança parece ser tão distante, Senhor. Pai, eu quero que nesta noite, onde quer que esteja meus irmãos, ó Deus,
Não sei como é que essa pessoa está assistindo essa mensagem, se ela está na sala junto com a família, eu não sei se ela está dentro do quarto, e no momento em que a gente falava, parece que passou um filme, Deus, e vieram as lágrimas, as perdas, Deus, tudo para dar errado, tudo para fechar de forma negativa. Aí vem o Senhor, Pai, e traz uma palavra como essa ao nosso coração, Pai, de que é o Senhor que escolhe esse tempo, de que é o Senhor que determina as coisas. Eu creio, Senhor, que no apagar das luzes desse ano, o Senhor pode trazer a resposta daquele que clama a Ti nesta hora. Deus, eu creio, Senhor, que no apagar das luzes desse ano, onde tanta gente está preocupado com, Deus, esta pandemia, o Senhor traz uma realidade de que precisamos buscar salvação. E eu quero orar por salvação nessa noite, por gente que se emocionou com as canções, mas sabe que precisa ser, ó Deus, ter uma vida, ó Deus, transformada, Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, que essa noite seja uma noite de salvação, que essa noite seja uma noite de libertação, que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de restauração, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu queria convidar aqui a irmã Maria Lúcia e o irmão Luiz Fernando, eles vão estar do meu lado aqui. Nós vamos passar a servir a ceia, né? Vamos estar adorando ao Senhor. Enquanto estão chegando aqui, nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glória a Jesus. Sim, meu Pai. Quem é esse Rei da glória? Outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todo joelho se dobrará.
seja o nome do Senhor. Interessante que esse Jesus que nasceu, muitos querem que ele continue lá na manjedoura, pequenininho. Mas se Jesus, ele se tornou homem, e aos 30 anos ele começou o seu ministério, né? E interessante que quando ele estava terminando o ministério dele, ele reuniu os seus discípulos, né? E ele fala que ele, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, diz que ele fala assim: desejei ansiosamente estar comendo convosco essa Páscoa. Interessante que essa semana viralizou um vídeo na internet de um integrante de um reality show desses aí de cozinha, em que a apresentadora perguntou para ele assim: por que você gosta de cozinhar, né? Por que o que leva você a cozinhar? E me chamou a atenção que ele disse que quem despertou o desejo dele de cozinhar foi o pai. E que o pai gostava de chamar as pessoas, os amigos, e quando morreu congelou umas comidas lá para que as pessoas pudessem lembrar dele. E ele, parece que ser um cristão evangélico, ele diz assim, ele fez um link com Jesus e com a ceia do Senhor. Ele falou assim: olha, eu vejo na ceia do Senhor um gesto de carinho de Jesus pelos seus amigos, pelos seus discípulos, porque ele fala assim: vocês olhem o pão, olhem o vinho, lembram de mim? Lembra da minha carne? Lembra do meu corpo? Lembra do meu sangue? Né? E eu entendo, irmãos, que a ceia do Senhor, ou melhor, a fé cristã, Jesus deixou duas ordenanças, a ceia e o batismo. Mas a ceia é mais do que um ritual, mas uma vida com Deus. Nós temos comunhão uns com os outros, mostra que estamos em comunhão. E a morte de Jesus Cristo é um marco que reconcilia o homem com Deus. Não sei se você consegue ver dessa forma, mas é um gesto de carinho por nós. Pastor, como é que você pode dizer que a morte de alguém, da forma como foi um gesto? Sim, foi uma forma de amor por mim e por você. Foi por amor que ele morreu. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se fôssemos trazer para um português bem, quando você não valia nada, quando você não valia nada, você era um zero à esquerda, e Jesus morreu por você e morreu por mim. E é por isso que nós vamos aqui nessa hora, nesse momento, aproveitar dessa ocasião para lembrar do que Jesus Cristo fez por nós. Nós temos aqui os elementos que Jesus usou, o pão que representa o corpo dele entregue por nós. Aqui nós temos o vinho que representa o sangue de Jesus Cristo derramado por nós ali na cruz do Calvário. Você que está em casa nos acompanhando, se você já tem aí preparado a sua mesa, já tem preparado esse momento, eu queria que você, junto conosco, consagrássemos esses elementos ao Senhor, né? Eu queria que você de casa estendesse a sua mão, assim, de uma forma simbólica para a tela, né? E eu vou estender minhas mãos aqui nessa hora para esses elementos, e nós vamos orar aqui consagrando a Deus esses elementos. Senhor, obrigado, Jesus, pelo teu amor tão grande ali na cruz do Calvário. Fico imaginando o que teria sido para o Senhor falar daquilo que ia acontecer, que ia gerar tanta dor no Senhor. É verdade, Pai, que a tua palavra diz que lá no Getsêmanis o Senhor transpirou sangue, Jesus, devido à proporção do sofrimento da alma, Deus, daquilo que o Senhor estava passando por causa de cada um de nós que estamos aqui fazendo o registro, a transmissão desse culto, e de cada um desses que visualizam esta transmissão, Senhor. Ah, Jesus, obrigado, Jesus, pelo teu corpo, Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados.
Obrigado pelo teu sangue derramado. A tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus, o sacrifício de Jesus, Senhor, feito por nós, foi completo, foi total. A dívida foi paga. Obrigado, Jesus, porque em Ti, Senhor, por causa do Teu sangue, da Tua marca sobre a nossa vida, o maligno não pode tocar a gente. Oh, que coisa maravilhosa, Senhor. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, nós consagramos a Ti esses elementos. Assim, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Eu vou pegar o pão aqui, vou pegar o vinho aqui. O Senhor Luiz, vocês podem também, aqui mesmo, participar comigo. Cada um pega o seu elemento e coloca na mesa. E você pega o seu elemento aí junto. Eles estão aqui para simbolizar a comunhão que nós temos uns com os outros. Isso. A gente vai estar juntos, celebrando. Nesse momento nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Vamos fazer aquilo que Jesus viu lá. Eu creio que Ele via o que nós estamos fazendo aqui hoje. Já pensava que eu e você estaríamos aqui nesta noite. A palavra do Senhor diz que na noite que Ele seria traído, tentado graças, Ele partiu o pão e disse para os discípulos: esse pão representa o meu corpo, comei dele em memória de mim. Vamos comer do pão? Obrigado, Jesus. Te adoramos, Jesus. A palavra do Senhor nos diz também que da mesma forma que Ele fez com o pão, Ele fez com o cálice. E Ele disse para os discípulos: bebei em memória de mim. Vamos beber do cálice? A Ti seja a honra, Senhor. A Ti seja a glória. Se você puder levantar as suas mãos onde você estiver, se você tiver condição de fazer isso, declarar que a glória pertence só ao Senhor. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, só a Ti, Senhor, só a Ti, Jesus. Só a Ti. Queria dizer a você que ouviu essa mensagem, que foi abençoado nessa noite, e que essa noite foi uma decisão para você. Foi uma noite de você entregar a sua vida para Jesus. Ou você esteve afastado, longe, até mesmo dessa igreja. Eu já frequentei essa igreja aí, pastor, um tempão, mas por várias razões eu me afastei. Mas eu sinto que hoje é o dia de retornar, eu preciso de ajuda. A gente vai projetar aí um número de telefone, um número para mensagem. Mande uma mensagem para a gente. Nós gostaríamos muito de orar com você. Se possível, estabelecer algum contato com você por videoconferência. Enfim, a melhor forma que seja para você. Queremos informar a você que é membro aqui da igreja. Vocês que são, eu me refiro aos membros da igreja.
a você que sabe que o culto é o momento em que você oferta ao Senhor, você que tem compromisso com os seus dízimos e com as suas ofertas. Aí na sua tela vai sair aí os dados da igreja, como você pode fazer as suas ofertas, você pode fazer a sua contribuição, sabe, entregar o seu dízimo. Se você quer entregar, quer participar, pastor, eu quero ajudar as pessoas nesse fim de ano com alimentos. A nossa igreja faz um papel social, ela cumpre, tem um trabalho social na distribuição de cestas básicas. Você pode trazer aqui na igreja, né, durante a semana, né, você pode vir aqui, você pode avisar e vai ter alguém aqui para receber você e recolher a sua doação. E eu quero dizer a você que com a sua ação, com o seu gesto, você vai estar abençoando muitas pessoas. Amém? Vamos levantar as nossas mãos para o Senhor. Obrigado, Jesus, por esse culto. Não porque cultuamos o culto, mas cultuamos a Ti. O Senhor é o centro da nossa adoração. Nosso culto é cristocêntrico. Deus, assim como nós temos terminado essa reunião, declarando que só a Ti, que não seja só nesse tempo em que estamos aqui, mas ao longo da semana, Jesus, as pessoas, a nossa vida, a nossa maneira de agir possa refletir que nós vivemos para glorificar o Seu nome, Jesus. Jesus, usa a minha vida, usa a vida de cada um dos meus irmãos. Oramos pela liderança evangélica desta cidade, oramos pelas igrejas que estão fechadas nesta noite, aqueles que obedecem, seguem o protocolo. Deus, que nós como igreja nessa cidade possamos nesse tempo viver a maior colheita de todos os tempos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai Celestial e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, com todo o povo de Deus que se reúne em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Quarta-feira temos nosso culto, viu? Vai ser transmitido. Deus te abençoe nessa noite.